Graça e paz, bem-vindo ao AME, que se inicia agora. AME é uma visão, onde o Espírito Santo usa as nossas vidas para alimentar, mobilizar e edificar a casa do Senhor. Que nesse tempo que nós vamos estar juntos, Deus possa falar profundamente ao seu coração e trazer vida ao seu coração pela revelação da sua palavra. Que Deus nos abençoe. Graça e paz, queridos, é uma honra, é um prazer poder mais uma vez estar com todos vocês através deste vídeo, onde nós vamos estar estudando a palavra de Deus, onde nós vamos estar edificando a sua vida com as revelações contidas nessa palavra do Senhor. Hoje, o nosso estudo é Salvos pela Graça. O nosso objetivo é mostrar que a graça, ela é mais do que um favor imerecido. Ela é o poder de Deus agindo em favor do homem e através do homem. O nosso texto está em Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. Queridos, ainda nos falta o entendimento mais amplo, mais profundo sobre a graça de Deus para a nossa salvação. A realidade é que muitos cristãos, devido ao entendimento equivocado sobre a graça, estão vivendo uma vida espiritual muito aquém daquela que foi idealizada por Deus para os seus filhos. A vida cristã, com certeza, ela será muito mais significativa quando as pessoas viverem o mais profundo que ela tem a nos oferecer. Com certeza, a graça do Senhor, ela é fundamental para a transformação daqueles que são alvos do seu poder. O entendimento correto das Escrituras, ela produz abundante vida em cada um que coloca sua fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus, ele é como se fosse uma energia, ou seja, ele energiza o seu espírito, dando vida a cada pessoa. Então essa realidade de vida, essa existência dessa vida, a Bíblia chama de revelação. E essas revelações estão contidas na palavra de Deus. O que a Bíblia revela se torna vivo dentro do crente, pela influência do Espírito Santo na vida dos que confessam o nome de Jesus. Então, esta santa influência, veja bem, esta santa influência é o que a palavra de Deus chama de graça divina. Então veja, não se pode entender a graça sem que nós possamos ter uma ideia do que seja o domínio do pecado sobre o homem. Nós estávamos mortos, diz a palavra de Deus, em nossos delitos e pecados. Então veja, se observarmos que a humanidade não morreu fisicamente, veremos que a morte revelada aqui não é uma morte física, e sim uma morte espiritual. No versículo 2 do capítulo 3 de Efésios, está escrito: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então veja, se nós andávamos outrora sob o domínio daquele que atua, ou seja, que ele energiza
seu espírito, a sua alma, nos filhos da desobediência, logo o pecado é algo que tem vida. Não é, o pecado não é uma ação, é alguma coisa viva, alguma coisa que exerce influência, alguma coisa que exerce domínio. E quando ela exerce o domínio, ela está debaixo do senhorio daquele que a Bíblia chama ser Senhor deste século, que é Satanás. Então, viva, ela é o oposto da graça. O domínio do pecado é o oposto da graça. Nós poderíamos dizer claramente o seguinte: o domínio do pecado é o que a Bíblia chama de pecado. Agora, o domínio do Espírito Santo sobre o homem é o que a Bíblia chama de graça. Nós não temos uma referência muito correta sobre isso, porque na nossa mente o que nós entendemos sobre graça é simplesmente isto: eu não merecia alguma coisa, mas mesmo sem merecer, Deus vai me deixar entrar no céu. Então a graça, ela começa a se tornar apenas uma forma de Deus dizer: olha, não importa quem vocês são, não importa o que vocês façam, vocês todos são dominados pelo pecado, mas pelo meu grande amor e a minha misericórdia, eu vou deixar você entrar no céu. E assim que nós temos nosso conhecimento, nosso entendimento sobre graça. Por isso que quando você começa a olhar e ver a vida dos crentes e a vida de uma pessoa do mundo, você diz assim, não faz muita diferença. Lógico, se você não pode ver a diferença entre uma pessoa que está na casa de Deus e uma pessoa que está no mundo, é com certeza que as pessoas também vão ter dificuldade de saber se vão para o céu quando Cristo retornar nos ares. Elas vão ser arrebatadas ou não? Eu irei quando Jesus vier nas nuvens? E por que nós temos essa dúvida? Porque a semelhança de vida que nós vivemos na igreja e aqueles que vivem no mundo é praticamente a mesma. É como se a graça fosse uma licença para se pecar. Então às vezes, você vai olhar uma pessoa que está no mundo, uma pessoa que está vivendo no mundo, que não tem compromisso nenhum com Deus, mas é uma pessoa que respeita os outros, é uma pessoa que não tem dívida, paga todas as suas contas em dia, ele não bebe, ele não fuma, ele não tem problemas com pornografia, ele não tem problemas com mulheres, saindo com mulheres prostitutas, ele não faz nada disso, mas não vai para o céu. Agora você pega um crente que tem dívida, um crente que fica mexendo com umas coisas que não deveria, ele mexe com pornografia, ele mexe com isso, mas vai para o céu. Sabe por quê? Porque não é o que eu faço, é o que Jesus Cristo fez por mim, logo eu vou para o céu. E isso fica sendo a única diferença e o único padrão que uma pessoa vai dizer que uma vai para o céu e a outra não vai. Confunde tudo. As pessoas não conseguem entender isso aqui. Meus irmãos, a palavra de Deus, quando ela começa a falar sobre pecado, nós vamos entender que o pecado não é simplesmente um ato ou uma ação praticada. E eu digo para os senhores, digo para vocês hoje que muitas das pessoas têm dificuldade se uma pessoa de fato se arrependeu ou não, porque não entende o conceito de pecado, não entende o que é que a graça faz, não entende aquele texto da palavra de Deus que diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então a pessoa diz: será que ele se arrependeu? Não sei. Talvez ele teve só um remorso ou alguma coisa. É porque nós não entendemos o que as Escrituras dizem a respeito destas coisas. Arrependimento é uma mudança completa. Escutem, uma mudança completa pela revelação divina que vem pela graça de Deus, que eu estou errado, que eu desagrado a Deus, e no momento em que eu faço isso pela revelação divina e pela santa influência da graça de Jesus Cristo, sabe o que vai acontecer com você? Você vai ter fruto do seu arrependimento. Por isso que a Bíblia diz: fruto de arrependimento. O pecado é a influência. Segundo Efésios, a influência que esse príncipe deste mundo exerce em toda a humanidade.
Ele é o príncipe da potestade do ar. Ele é o próprio Satanás. Então, é lógico que o pecado, influenciando as pessoas e tendo domínio sobre as pessoas, ela gera o quê? Ela gera a morte. Enquanto que a graça divina, operando no homem, ela gera obras vivas para Deus. O pecado se manifesta, conforme a palavra bíblica, em epitomia. Epitomia é a palavra grega que expressa a nossa inclinação para a carne. Ou seja, por quê? Porque a epitomia é aquele desejo que todos nós temos por coisas ilícitas. Então veja, quando nós desejamos alguma coisa, esse desejo, se ele nos leva a transgredir a palavra de Deus, é pecado. Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse: quando o homem olhar para uma mulher e a desejar em seu coração, ele já cometeu adultério com ela. Porque o adultério não é o ato de se tomar uma mulher para si. O adultério é o pensamento que é gerado no reino das trevas pelo domínio do pecado. E então agora ele só vai apontar o alvo, que é a mulher. Agora, quando ele começa a seduzir e aquele ato então é consumado, ele gera a morte. Mas o adultério já está na pessoa. Porque antes de você adulterar, ou seja, antes de você tocar numa mulher, você já sofreu alguma coisa no seu íntimo, porque o seu alvo de comunhão é com o Espírito Santo. Então, quando sua mente é capturada e o pecado começa a gerar dentro da sua mente essa imagem de você ir e possuir aquela mulher, você já saiu da comunhão do Espírito Santo e já está na comunhão desse espírito de sedução, desse espírito de adultério. Então é por isso que é lógico que Jesus diz: quando você lança os olhos para aquela mulher e a deseja no seu coração, esse desejo aí é o que a Bíblia chama de pecado, é a influência da idolatria. Você já está debaixo da força da idolatria de Satanás. Então, isto já é adultério. É impossível você tocar numa prostituta sem antes ter abraçado um outro espírito que não é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é casado com a igreja. A visão bíblica sobre nosso relacionamento, igreja com o Espírito de Deus, é de casamento, de Jesus Cristo. Ele é o noivo, nós somos a noiva. Ou seja, ele é o marido, nós somos a esposa. Você entende isto? Então, quando sua comunhão é fraturada, sua comunhão é quebrada pelo desejo do pecado em você, você se une àquele que é o pai desse desejo. Então, o adultério já se consumou aqui. Agora, o que vai acontecer é o quê? É a consumação desse pecado. E a consumação desse pecado, então, requer uma outra mulher que não é a sua. Então, o pecado se manifesta desta maneira. E a Bíblia chama essa manifestação do pecado de epitomia. Ou seja, segundo as inclinações de nossas carnes. Portanto, se trata de um domínio espiritual que incita o homem, pelo desejo, a quebrar os mandamentos do Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos parar, nós precisamos refletir. E sabe, meus queridos, se nós não formos cuidadosos ao ponto de ir até a raiz do problema, porque a Bíblia chama isto de circuncisão do coração. Porque o teu coração está ligado a esse corpo de morte.
E o corpo de morte está ligado a vários tipos de manifestações pecaminosas. Mas tudo aquilo, preste atenção, tudo aquilo que viola a lei de Deus é pecado. Há muitas coisas na nossa vida que são causadas pelo pecado e nós sequer sabemos e nem entendemos que é. Por isso que nós precisamos muito, muito mesmo, entender pela revelação do Espírito Santo, ou seja, pela graça do Senhor Jesus Cristo e pela sua influência, chegarmos a um ponto onde nós estejamos totalmente purificados na nossa mente. A nossa consciência tem que estar purificada, ou seja, isenta de qualquer ligação com qualquer um desses espíritos malignos que nos induzem ao erro através do desejo que está em nossa carne. A palavra de Deus diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, Ele nos salvou pela sua graça e nos livra das tentações. Não nos deixes cair em tentação, ou seja, não nos deixes ser pegos pelo mal, mas livra-nos do mal. Por quê? Porque o mal reside em nossa carne. E quando o mal se apresenta, ele captura nossa mente. E se ele teve uma resposta de nossa mente e nos conecta através do desejo que está sendo agora acentuado na sua carne, então liga-se o pecado a você. E agora o pecado te domina, ele vai te levar para a vítima, ele vai te levar a ser consumado. E você acaba fazendo o quê? Transgredindo a lei de Jesus Cristo, a lei de Deus. E a transgressão da lei de Deus é pecado. Eu espero que você esteja entendendo a dinâmica desta força que nós chamamos pecado. É por isso que as pessoas, às vezes, elas vêm de forma tão simples e tão... parece que não fez nada. E ela diz: eu pequei, mas se eu me arrepender, Deus me perdoa. Se nós não formos mais fundo, se nós não entendermos mais profundamente o que realmente, de fato, está acontecendo nas nossas vidas e não clamarmos a Deus por perdão, para que a graça de Jesus Cristo venha circuncidar essa ligação, a fim de que o nosso pensamento não seja capturado, a nossa mente não seja capturada, e ali ela manda seus sinais para o cérebro, e o cérebro vai dominar todos os teus membros, e os teus membros são entregues a este Espírito para produzir uma obra má, que cultua e que, vamos dizer assim, dá satisfação para o diabo. Irmãos, isso é muito sério. Nós precisamos entender isto. A graça, ela não é simplesmente um favor imerecido. A graça é a intervenção divina. A intervenção divina, porque você, quando recebeu o Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo diz: eu vim para vos dar vida e vida em abundância. Eu vim para destruir as obras do diabo. E aonde estão as obras do diabo? São as obras que nós realizamos por causa da concupiscência, por causa da epitomia, por causa do pecado, gerando todo esse desejo e nos conduzindo, nos dominando a transgredirmos os mandamentos do nosso Pai Celestial. Isso é muito sério. E nós precisamos desta revelação do Senhor. Nós precisamos entender que salvação não é simplesmente um direito de entrar no céu.
Nós precisamos entender que salvação é uma atuação da graça que desconecta-nos desses desejos malignos para nos conectar com os desejos do céu. Porque a palavra de Deus diz: se vocês pedirem ao Pai, segundo o desejo dele, vocês serão abençoados e vocês terão as respostas às suas orações. A graça, ela põe dentro de nosso espírito aquele desejo que agrada o Pai. E quando ele se agrada de nós, ele se manifesta em favor de nós. Meus irmãos em Cristo, nós vamos terminar esse momento aqui dizendo o seguinte: a graça do Senhor Jesus Cristo é uma coisa extraordinária, que precisa ser vista de acordo com as Escrituras Sagradas. Porque só quando você depender totalmente do Espírito Santo, você vai ter liberdade completa. E se cumprirá na nossa vida, na minha vida, na sua vida, o que Jesus Cristo diz, o que a palavra de Deus diz. Se a verdade vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós vamos encerrar aqui e vamos continuar na próxima semana com a parte B desse estudo. Eu lhe agradeço imensamente pela atenção que você nos dispensou e na próxima semana nós voltaremos terminando esta revelação de Deus, salvos pela graça de Jesus Cristo. Muito obrigado, fique na paz do Senhor.